Acompanhe-nos nesta investigação discreta e monte a trilha de pistas esquecidas que podem desvendar a identidade de um novo dinossauro assassino. Batalha pré-histórica. Hell Creek, verão de 2006. Um sitiante fez uma descoberta espantosa. Preso nas pedras, um grupo enorme de ossos vem à tona. Um por um, os esqueletos de 2 gigantes pré-históricos são desenterrados. Mas junto virá uma grande surpresa. A cada etapa, eles descobrem sinais de violência. Uma luta até a morte. A massa de ossos é tão grande que a equipe precisa partir em pedaços os fósseis de quase 40 toneladas para transportá-los. Sim, está bom. Descobertos em terreno particular e guardados no armazém, o acesso aos controversos fósseis só é dado a poucos cientistas escolhidos. E as únicas câmeras permitidas estão nas mãos dos próprios donos. Mas para entender o que tudo isso significa, um especialista é chamado para conduzir uma virtual autópsia nos ossos de 67 milhões de anos. Eu ouvi falar neles no verão em que foram descobertos. Bob Becker, o mestre da paleontologia moderna. Eu fui avisado de antemão que havia evidência de que o carnívoro e o dinossauro de chifre tinham se matado. Eu não acreditei nisso. Isso nunca acontece. Se você encontra dentes de um carnívoro perto de um herbívoro, são dentes que caíram do carnívoro, talvez de animais que devoraram um herbívoro morto. Mas quase imediatamente, o caso do fóssil que lutou até a morte é diferente de tudo que ele já viu antes. Chego lá e vejo os dentes quebrados. As coroas quebradas estão enfiadas na região do pescoço do dinossauro de chifre. Vértebra perfurada, bem perto. E ali está o dente. Parecia mesmo que eram animais que se mataram. Olha aqui, tem uma ruptura. Uma ruptura bem neste local. Sim. E está bem profunda. Ele inicia a investigação examinando a vítima. 4, 5 toneladas, 4 toneladas e meia. Sim, o dinossauro de chifre era imenso. O maior que eu tinha visto. Patas dianteiras perfeitas, as traseiras também. Isto é fabuloso. Um imenso triceratops comedor de plantas. Do tamanho de um elefante africano. 10 toneladas de músculos e ossos. Um crânio com uma carapaça e chifres enormes. Você não gostaria de mexer com essa criatura? É um alvo muito assustador. O corpo é extremamente compacto. As patas traseiras são muito fortes e dobradas nos joelhos, ou seja, tem algum componente vertical, é tridimensional. Este animal era como se fosse um tanque altamente manobrável, pesadamente armado na frente, com longos chifres que saíam mais ou menos daqui, crescendo sem parar. Sem dúvida, ele é um dos herbívoros terrestres mais perigosos que chegaram a se desenvolver. Mas quem podia derrubar um triceratops desenvolvido? Parece haver apenas um possível matador. O T-Rex, o rei dos dinossauros. 9 toneladas, uma boca com 60 dentes do tamanho de facas de cozinha e mandíbulas que esmagam ossos. Este é o predador alfa supremo. Tiranossauro Rex.
o último membro da família a evoluir, de longe o maior, provavelmente o dinossauro carnívoro mais forte. Uma mordida desses dentes, corretamente posicionada, podia matar qualquer outro dinossauro. Mas há um problema. Quando Bob volta sua atenção para o esqueleto do matador, fica claro que este não é o T-Rex que ele esperava. O crânio tem apenas 70 centímetros de comprimento. As pernas, menos da metade do tamanho de um tiranossauro adulto. O que é isto? Um filhote de T-Rex? Ou outra coisa? Esta coisa devia se comportar de modo diferente do T-Rex. Para Bob Becker, este fóssil de uma batalha pré-histórica é um sinal que pode finalmente solucionar um mistério que o incomoda há décadas. Ele acredita que pouco antes da extinção dos dinossauros, o T-Rex não era o único predador alfa vivo. Para revelar a identidade deste matador, precisamos reexaminar uma trilha esquecida de pistas que passa pelos porões de museus em toda a América. O paleontologista Peter Larson é um viciado confesso em T-Rex. Ele coleciona e estudou mais esses monstros do que qualquer outro. O que os torna especiais é ter mais força, mais poder que qualquer outro dinossauro. Aliás, esses caras podem partir o osso da perna de outro T-Rex com uma mordida. Desde sua descoberta, apenas 100 anos atrás, o T-Rex cativou a imaginação do público. Hoje, ele é o dinossauro mais famoso do mundo. Mas o T-Rex é somente o último de uma longa dinastia de comedores de carne chamados tiranossauros. Os tiranossauros viveram no fim da era dos dinossauros. Nós os vemos começando no início do Cretáceo, mas ao chegarmos ao final desse período, eles são um grupo muito especializado. No decorrer de 80 milhões de anos, eles evoluíram de ancestrais do tamanho de cães, crescendo mais, ficando com cabeças e dentes maiores, até culminarem no gigantesco T-Rex. O auge da evolução dos tiranossauros. Na verdade, eles são um dos maiores animais bípedes que já existiram na face da Terra. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que o T-Rex reinava sozinho. Mas será que nossa obsessão por esta criatura monstruosa nos teria deixado cegos a outra espécie feroz espreitando em sua sombra? Para Bob Becker, a história começa já em 1988. Ele estava examinando fósseis no Museu de Cleveland, quando topou com um estranho crânio escavado na metade da Segunda Guerra Mundial. Cleveland tem um museu incrível de paleontologia. Encontrada na mesma região de Montana que nosso fóssil da batalha pré-histórica, é apenas uma cabeça sem corpo. Eu vi isto numa vitrine de vidro com etiqueta Gorgossauro primitivo. Mas para Becker, a etiqueta de mais de 40 anos não parece correta. Eu tinha estudado os gorgossauros em Alberta, Nova York, e pensei: este é um gorgossauro diferente. Na construção da parte de trás da cabeça e nos dentes, e o estreitamento extremo do nariz, ele tem um focinho bastante estreito. E os olhos podiam certamente focar para frente. Eu disse a mim mesmo: isto é novo. Um fóssil identificado errado. Esquecido há décadas. Batizamos este de nanotirano, o tirano pequeno. E então,
veio a confusão. Mas a alegação de Bob de ter descoberto uma espécie nova é ridicularizada por muitos. A ideia de um novo predador menor na era do T-Rex parecia impossível. O especialista em tiranossauros, Phil Curry, apoia o argumento que o crânio de Cleveland é de uma espécie nova de dinossauro. O grande problema é que, como nunca encontramos um T-Rex bebê, as pessoas começaram a pensar no nanotirano como possivelmente um filhote de Tiranossauro Rex. Agora temos toda uma gama de pensamento polarizado sobre se este dinossauro representa um T-Rex bebê, se representa uma espécie diferente de tiranossauro ou se, de fato, representa um gênero totalmente diferente de Tiranossauro Rex. A maior parte dos paleontólogos ainda está com o pensamento polarizado se o nanotirano é válido ou não. Com apenas um crânio e sem um corpo, a teoria da existência do nanotirano não é aceita pela comunidade científica. Mas o misterioso predador de nosso fóssil da batalha pode ser a prova que Becker e Curry estão esperando há tanto tempo. Toda pista que a equipe vislumbra nos ossos pode ajudar a reformular nossa visão do reino do T-Rex. O achado de uma vida. 2 dinossauros travando uma batalha mortal. Um Triceratops imenso se defendendo de um assassino que os cientistas lutam para identificar. Ainda parcialmente oculto na pedra, a equipe está começando a pensar que talvez existiu um comedor de carne que a ciência negligenciou durante décadas. O achado estranho está nos obrigando a reavaliar montanhas de evidências antigas. Poderia uma nova espécie estar espreitando dentre os crânios e esqueletos que pensamos conhecer? A estranha cabeça sem corpo que a equipe identificou em Cleveland é apenas o começo. Eu espero que nós possamos, no fim, encontrar mais espécimes. Existe mais um espécime no Museu Burpee que combina muito bem com esse perfil. É o espécime chamado Jane. Jenny, outro intrigante predador que está em exposição em um museu de Illinois. Encontrada 5 anos antes, na mesmíssima região de Montana que o fóssil da batalha pré-histórica, ela é rotulada como sendo o único exemplar existente de um T-Rex jovem completo. Mas será que é isso mesmo? Como o fóssil da batalha pré-histórica, ela tem menos da metade do tamanho de um T-Rex adulto. Um dos motivos para Jane ser tão especial é que ela meio que está no centro desse debate, ou tem estado no centro há um tempo. E o debate é sobre uma espécie de dinossauro, um dinossauro controverso chamado nanotirano. E essa discussão se concentrou em um único crânio que foi coletado em 1942 pelo Museu da História Natural de Cleveland. Então, quando encontramos Jane em 2001 e a escavamos em 2002, não só tínhamos um crânio completo e mais de 50% do corpo. Então, tínhamos esses dados novos para a discussão dos paleontologistas. Phil Manning veio do Reino Unido para examinar Jane. Às vezes, você vê um espécime que é novo para a ciência e você quer desesperadamente trabalhar nele. Ele quer testar uma teoria de que Jane pode ser outro exemplar da possível nova espécie identificada no fóssil da batalha pré-histórica. Quando estudamos os ossos de dinossauros, agora podemos utilizar a mais fantástica ciência do século XXI, que nunca foi usada antes, no campo da paleontologia. Phil montou um sistema chamado Scanner LiDAR. A máquina dispara um raio laser no esqueleto de Jane, tirando milhares de medidas minúsculas de cada osso.
Isso criará uma cópia digital milimétrica de seu corpo de 7 metros de comprimento. Ele nos dá uma visão incrível que nos dará uma vasta quantidade de informações sobre o animal como um organismo vivo. O plano é que a nova tecnologia será capaz de devolver carne aos ossos, desvendando como é seu tipo corporal. Ela era robusta como o T-Rex ou magra e esguia como um guepardo moderno? Depois, os dados do LiDAR são analisados por Charlotte Bracey, especialista em biomecânica. Estas são as imagens do LiDAR. Fizemos 7 escaneamentos em torno do animal no museu. E depois, em nosso programa, podemos ver a relação entre volume e massa em animais modernos e aplicá-la ao tiranossauro. Usando dados coletados de centenas de animais modernos, o computador agora irá virtualmente reconstruir o corpo de Jane. A massa corporal é muito importante para controlar uma série de propriedades fisiológicas. Por exemplo, a que velocidade este animal corre. O tipo de coisas que ele pode caçar é uma função do quanto ele pesa. A análise do computador dá uma resposta intrigante. Usando esta técnica, nós estimamos que a massa corporal deste tiranossauro em particular está em torno de 600 e 900 quilos. E se compararmos isso a outros tiranossauros, como o T-Rex, temos valores na casa de 9 e 6 toneladas. Então, Jane, como a reconstruímos, tendo uma massa corporal bem pequena, podemos pensar que ela seja mais ágil que um T-Rex. Magra e ágil, uma corredora ligeira. Isso pode significar que ela não é um T-Rex, mas uma espécie totalmente diferente. Ou pode ser que um T-Rex jovem fosse esquelético e precisasse ganhar peso para se tornar um adulto robusto. Para ter a resposta, os cientistas devem descobrir a idade dela. Mas como fazer isso com um animal que está morto há mais de 60 milhões de anos? A resposta pode estar dentro dos ossos de seu esqueleto fossilizado. Holly Woodward Ballard é histologista. Ela estuda as estruturas microscópicas de tecidos e ossos. A histologia é a única maneira conclusiva de se ter a idade de um animal e ver se ele é adulto ou se ainda está crescendo. Ela pega um dos preciosos ossos da perna de Jane e o serra pela metade. O que eu fiz? Tirei uma fatia fina do fêmur da Jane. E, usando o microscópio, posso dar uma olhada na estrutura interna do osso dela. E, vendo isto, eu posso contar os anéis dentro do osso. E descobrir que idade ela tinha quando morreu. Se os ossos revelarem que Jane é um adulto totalmente desenvolvido, ela não é um T-Rex, mas um caso de erro de identidade. E que o nanotirano é real. Com o misterioso predador da batalha pré-histórica ainda encravado na pedra, Holly Woodward Ballard está examinando os padrões de crescimento dos ossos da perna de outro suspeito. Este animal era um Tiranossauro Rex adolescente? Ou era algo completamente diferente? Iguais aos anéis num tronco de árvore, os anéis no tecido ósseo podem revelar a idade dos animais e a velocidade de seu desenvolvimento. Quando um animal é mais velho e diminui o ritmo, estes anéis de crescimento que são depositados anualmente têm um espaçamento mais próximo. Estudos semelhantes de ossos de um T-Rex adulto sugerem que eles cheguem a viver até 30 anos. Mas qual a idade de Jane? Ao contar os anéis de crescimento, aqui tem um e ali outro, nós calculamos que Jane tem pelo menos 11 anos.
Se ela for um T-Rex, então Jane é relativamente jovem, com muito tempo para crescer. O próximo fator a se determinar é a velocidade em que ela está crescendo. Houve certa discussão se Jane é uma adulta de uma determinada espécie de tiranossauro, nanotirano, ou se ela é uma jovem tiranossauro rex. E, dando uma olhada na histologia óssea, ela me demonstra que Jane ainda está crescendo. Seja o que ela for, ela não está na forma adulta do animal. Um mistério continua. Ela iria se tornar um T-Rex de 9 toneladas nos 20 anos seguintes? Ou ela estava apenas 1 ou 2 anos de ser uma nano-adulta? O que ela está se tornando exatamente é difícil saber. Porque quando ela foi encontrada, faltavam pedaços importantes de seu esqueleto. Inclusive a caixa craniana, os 2 braços e mais de 40% do resto do corpo. Os ossos que temos são quase exatamente do mesmo tamanho do predador da batalha pré-histórica. E ao contrário de Jane, este está quase inteiramente completo. Isto aqui é no lado. Eles dão um nome ao animal. Bloody Mary. Ao examinarem o corpo, Bob Becker e Peter Larson veem uma coisa estranha. Isso é muito esquisito. Uma de suas características mais intrigantes são os braços de quase 1 metro e altamente desenvolvidos. Isto é o ombro externo, muito mais desenvolvido que o T-Rex. Essa hiperextensão aqui também é diferente do T-Rex. O T-Rex mais famoso está no Museu Field, em Chicago. Com 12 metros, este monstro chamado Sioux tem o dobro do tamanho do fóssil predador da batalha pré-histórica. Mas seus braços são curtos. Sioux é o maior tiranossauro rex já escavado até agora. A maior mão de T-Rex é assim. E quando a comparamos com a mão da Bloody Mary, vemos algo realmente incrível. Se as pusermos lado a lado, mão com mão, você verá que a mão da Bloody Mary é 1,5 vezes ou 2 vezes maior que a de Sioux. Cada osso nessa mão é maior que a da Sioux e o crânio da Bloody Mary é a metade do da de Sioux. Mesmo com o resto do corpo ainda encravado na pedra, a equipe pesquisadora do fóssil pré-histórico acredita que é uma boa pista de que podem estar com uma espécie nova, afinal. O composto aqui pertence a uma subfamília diferente de T-Rex, com certeza. Com esta nova evidência, Phil Manning agora volta a Illinois com uma cópia do braço do fóssil. Nossa, é incrível estar tão perto da Jane. Ele quer ver se o braço se encaixa no esqueleto incompleto de Jane. Muitos dinossauros expostos em um museu não estão 100% completos. Você precisa preencher o que falta, ou terá falhas estranhas na sua amostra na exposição. Encontradas sem os ossos do braço, inúmeras peças faltantes foram criadas presumindo-se que ela era um T-Rex jovem. Mas talvez essas suposições estejam erradas. O húmero. Eu percebo que é o certo, o real, mas está espelhado. E eu acho que combina bem com o tamanho do húmero deste cara. Quando você olha para o braço inferior, também temos uma combinação muito boa. Mas esta mão imensa parece deslocada em um animal tão gracioso. Se os braços da Jane eram assim, teremos um animal com um amplo alcance, braços fortes, grandes ganchos de carne. Jane devia ser capaz de causar muitos estragos com um antebraço assim. Com garras enormes, quase 2 vezes o tamanho de um T-Rex adulto, estes braços transformam Jane em uma espécie de matador totalmente diferente. Certamente isso é sugestivo e interessante, mas definitivamente eu preciso ver mais. Para resumir a história, nós precisamos de mais espécimes, mais e mais.
Com tão poucas espécimes à disposição, a equipe deve retornar ao fóssil da batalha pré-histórica em busca de evidências conclusivas. Como um corpo numa cena de crime, o predador do fóssil encontrado está cheio de pistas. Este espécime está virtualmente completo. Pode estar faltando uma pata, mas ele vai da ponta do nariz até a ponta da cauda. Vamos saber a aparência deste animal. Crânios são ricos em características anatômicas que os especialistas podem usar para diferenciar os animais. Mas a cabeça da criatura desse fóssil está muito danificada. E um de seus traços-chave, a caixa craniana, continua presa à rocha. O crânio de Jane também é problemático. Jane tem um crânio quase completo, contudo, faltam alguns elementos. A caixa craniana, por exemplo, não foi encontrada. Mas existe uma no crânio de Cleveland. A equipe que pesquisa a existência do nanotirano volta ao Museu de Cleveland e ao crânio que deu início a tudo em 1988. Este espécime tem vários traços que batem com o crânio recém-encontrado e Jane. Mas o mais importante é que a cavidade cerebral dentro do crânio de Cleveland está incrivelmente intacta. Para Phil Manning, a forma das cavidades cerebrais pode ser crucial para determinar se essas criaturas são espécimes de T-Rex ou de uma espécie totalmente diferente. Na Universidade de Manchester, na Inglaterra, ele carrega escaneamentos a laser da parte interna do crânio de Cleveland e de um T-Rex adulto no computador. Tudo isto tem ligação. Todos esses pequenos canais meio que flutuam. É onde os ossos se juntam. Eles teriam envolvido o cérebro original do animal e isso nos dá a geometria, a forma do espaço onde o cérebro estava. E dá para ver onde vários nervos ou vasos sanguíneos entram e saem do cérebro. Isso nos dá muitas informações sobre um animal. É possível obtê-los quase do mesmo tamanho, porque será interessante poder comparar ambos tendo exatamente a mesma geometria e tamanho. Mas olhar imagens no computador não basta. Agora ele vai virar as cabeças do avesso. Usando uma impressora 3D, ele constrói modelos da caixa cerebral onde estava o cérebro quando os animais estavam vivos. A forma da cavidade cerebral de um animal morto há mais de 60 milhões de anos. É muito legal ter a caixa craniana de 2 confusão nos últimos anos. O T-Rex todos nós conhecemos e amamos e podemos produzir sua geometria pela primeira vez na gloriosa 3D como um protótipo, comparando com este animal que teve a identidade questionada. E quando você olha para a forma como um todo, a geometria desse espaço é bem diferente nos dois indivíduos. Este sendo o crânio de Cleveland e este o de um Tiranossauro Rex. A posição dos vasos sanguíneos e das ligações do nervo óptico nos dois cérebros não bate. Estas diferenças críticas sugerem que as caixas cranianas provavelmente não pertencem à mesma espécie. O caso para a existência de outro predador à sombra do T-Rex está ganhando impulso. Mas a equipe precisa examinar mais um elemento. E ele pode provar que, ao invés de um T-Rex jovem, a equipe descobriu uma nova espécie chamada nanotirano. Em um porão que armazena ossos no Texas, Peter Larson está comparando a mandíbula dos potenciais esqueletos de Nano-T com a de um T-Rex adulto. Se olharmos para a Jane, ela tem 17 posições de dente, inclusive um dente bem pequeno na frente. O T-Rex tem
entre 12 e 13 posições, enquanto esse cara tem 17 posições de dente na mandíbula inferior. Na superior temos uma situação parecida, em que o T-Rex tem 11 ou 12 posições e o nanotirano tem 15. O número de dentes de T-Rex adultos e nossos potenciais espécimes de Nano-T não bate. É uma diferença importante, eles teriam que perder posições de dente e francamente não conheço nenhum que tenha isso. O nano-tirano está ficando mais real a cada etapa. Mas há uma última pista oculta no fóssil da batalha pré-histórica que pode desvendar o caso. Este animal não é um Tiranossauro Rex jovem. O Nanotyranus lancens é real. O Nanotyranus lancens vive. Um astuto nanotirano vigia um Triceratops de 12 toneladas. Ele tem de planejar seu ataque ao herbívoro pesadamente armado com muito cuidado. Mas ele só terá uma chance de matar. Mas então alguma coisa sai errada. A caçada calculada se torna um desastre. Nenhum traço da sutura aqui. Para os cientistas que pesquisam um morto de 67 milhões de anos, os ferimentos inscritos no osso contam uma história. Está meio deslocado. Afundado no pescoço do Triceratops. Olha ali o dente do Nano. O dente quebrado de seu atacante. Porque é assim que foi encontrado em campo. E o crânio do predador. Sabe por que está esmagado assim? Estes ossos estão quebrados. O lado do crânio do Nano foi espremido, foi esmagado. Ferimento terrível. Parece que foi golpeado. A evidência forense é bem convincente. Carnívoro, herbívoro, dentes do carnívoro enfiados no pescoço do herbívoro. Carnívoro com a cara esmagada. Podemos dizer que foi um homicídio duplo. Mas existe um problema fundamental nessa história. Ele viola uma das regras cardinais do reino animal. Por que um predador pequeno atacaria um pesado Triceratops, um dos vegetarianos mais perigosos que já existiram? Mesmo hoje, a caça é um jogo de risco calculado. Os predadores conservam energia e não escolhem presas que eles sabem que não matarão com facilidade. Uma luta entre oponentes incompatíveis simplesmente não faz sentido. Para ir atrás de um Triceratops sozinho, você tem de ser capaz de matar com um só golpe. E a única criatura conhecida fisicamente capaz disso é o T-Rex. O T-Rex é único com sua mordida, poderosíssima, e dentes grossos feitos para passar por esta couraça. É uma mordida como nenhuma outra na história da vida terrestre. As mandíbulas do T-Rex são 3 vezes mais fortes que as mandíbulas do tubarão branco. A beleza do T-Rex, e só do T-Rex na família dele, é que os dentes esmagam uma couraça. Mas os dentes do nanotirano também estão nesta categoria? Dente do T-Rex nesta mão e do nanotirano nesta. E se olharmos para eles num corte transversal, veremos que um dente de T-Rex é bem redondo e outro é achatado.
O do nano-tirano é achatado. Uma diferença muito peculiar entre os dois: este corte transversal redondo do dente do tiranossauro, comparado com o corte achatado ou comprimido do nano-tirano, é importante porque eles usavam os dentes de maneiras diferentes. O nano-tirano arrancava a carne dos ossos de dinossauro. O T-Rex comia carcaças de dinossauros com os ossos. Eles esmagavam ossos, eram dentes fortes. Se o nano-tirano tentasse isso, seus dentes quebrariam. A diferença no formato dos dentes é mais do que apenas outra diferença potencial entre o T-Rex e o nano-tirano. É uma pista que obrigará a equipe a repensar a forma como se deu a batalha mortal. Os dentes do predador da batalha pré-histórica estão prestes a revelar a história de sua morte. Se eles foram feitos para lacerar carne e não matar com uma única mordida, isso indica que, ao invés de caçar sozinho, o nano-tirano agia em grupo. Bob Becker agora procura evidências desta hipótese na morte de outros tricerátops. Este espécime foi escavado perto de Black Hills. Havia mais de 30 dentes caídos de nanos-tiranos. Para ter 30 dentes soltos, seria preciso ter de 10 a 15 tiranossauros. Este animal, este tricerátops, foi vítima de um bando de tiranossauros. Isso pode significar que o mundo do T-Rex era bem mais complicado do que se pensava. Ele tinha que competir com outros predadores alfa por comida. Parece estranho que tenhamos olhado por quase 100 anos para a formação de Hell Creek e seus fósseis e pensado que havia somente um grande predador, o T-Rex. Parecia quase carente do que devia ser uma ecologia muito mais abundante, coisa que não víamos. Quando você vê um ecossistema estabelecido, você não vê apenas um grande predador à espreita. São múltiplas categorias. Temos o urso negro, o urso pardo. Temos uma série de espécies, inclusive o lobo. E todas elas desempenham um papel nessa ecologia. Com novas evidências aparecendo, mais paleontologistas estão começando a aceitar a teoria de que esqueletos como Jane e o fóssil da batalha pré-histórica não são T-Rex jovens. Em uma universidade na Flórida, Robert De Palma tirou do salão de exposições um esqueleto antes rotulado de T-Rex para remontá-lo como um nano-tirano. Este espécime estava aproximadamente 53% completo. Um bom par de pernas, braços decentes e partes do resto do corpo. Antes do esqueleto ser descoberto, havia só um punhado de restos já encontrados. Por isso tínhamos pouca informação quando restauramos. E é importante usar todos os dados atualizados ao reconstituir isto e revisar as reconstituições. Então esta é uma ideia melhor de como seria o braço deste nano-tirano. Quando ele for reconstituído assim, será um esqueleto muito mais preciso. Peter Larson e a equipe agora estão usando tudo o que aprenderam para trazer o nano de volta à vida. Está certo, está muito bom.
Diga, você recebeu minha restauração gráfica do nano-tirano? Sim, ficou ótima. Mas tem algumas coisas que talvez precisemos mudar. Nesta pesquisa, examinamos a morfologia dos dentes, analisamos quantas posições de dentes há na mandíbula, examinamos as mãos. Aliás, braços e mãos. Fantástico! Dá para ver a diferença entre esse e como seria um T-Rex jovem. Esse animal não é um Tiranossauro Rex jovem. O Nano-Tyrannus lancensis vive. Os ossos de 67 milhões de anos ganham carne digital para se tornar uma criatura viva novamente. Se fizéssemos uma excursão para o passado, 66 ou 67 milhões de anos atrás, veríamos nanos. Eles estariam em grupos vivendo com dinamismo. Agora, toda a história do fóssil da batalha pré-histórica pode ser contada. Um bando de nanos cerca um Triceratops em pânico. Ele revida como pode. Um golpe letal mata um de seus atacantes. Mas, dominado pelo resto do grupo, não há escapatória para o enorme Triceratops. Os ossos dos mortos agora viajarão pelo tempo. Ficarão encravados em camadas de rocha. Fossilizarão. Até que 67 milhões de anos depois, nós os traremos para a superfície.